Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 9 de março. Hoje daremos destaque à desigualdade no país. Nós vamos conversar com Jefferson Nascimento, ele é da Oxfam Brasil e vai trazer para a gente um panorama sobre as ações do governo e também em relação à desigualdade aqui no Brasil. A Receita Federal libera nesta quinta-feira o Programa Gerador do Imposto de Renda de 2023. O estádio do Maracanã vai ser o palco da final da Copa Libertadores da América. O anúncio foi feito também nesta quinta-feira pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Em fevereiro, o IBGE prevê uma safra de 298 milhões de toneladas. O gerente da pesquisa, Carlos Barradas, fala a respeito do tema. E após o lançamento do e-book Infodengue, nesta quinta-feira vamos apresentar dicas e os objetivos do livro digital, apresentar o cenário e também os cuidados que devem ser tomados principalmente na época de calor. A Mega Sena acumulou e o sorteio no próximo sábado será de 9 milhões de reais. O diálogo com o objetivo de analisar as soluções e minimizar a desigualdade. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. O Correio Petropolitano Debate começando aqui, estamos ao vivo em Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Pátio da Feres, Paraíba do Sul e Petrópolis e também em nossas redes sociais, no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã e também em nosso YouTube. A gente começa o programa de hoje com a nossa entrevista. Vamos abordar e dar destaque à igualdade. Para conversar com a gente pelo nosso telão, vamos conversar com Jefferson Nascimento, que é coordenador da área de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, para justamente abordar o tema de desigualdade e igualdade em nosso país. Boa tarde, Jefferson, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Você consegue me ouvir? Consigo ouvir sim. Boa tarde, Richard, e todos os nossos telespectadores e telespectadoras. Perfeito, Jefferson. Mais uma vez, obrigado pela presença, por disponibilizar um pouco do tempo para esclarecer aqui para a gente um pouco sobre esse cenário. Antes da gente falar um pouco sobre desigualdade, eu queria que você apresentasse a Oxfam, quais são os objetivos, os papéis que a Oxfam tem aqui no nosso país. Bom, a Oxfam Brasil ela é uma organização da sociedade civil brasileira que faz parte de uma confederação que está presente em mais de 60 países ao redor do mundo e tem como objetivo principal o debate a respeito do combate às desigualdades na sua pluralidade. As desigualdades de renda, desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade de gênero e de raça. Então, esse é o nosso objetivo e é uma temática que acho que faz muito sentido no caso do Brasil, né, um país que infelizmente é campeão das desigualdades. Perfeito. A gente vê então um cenário muito preocupante, né, como você já logo apontou nesse início da nossa conversa. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: como então que a Oxfam hoje acompanha o cenário do país em relação à desigualdade? A gente sabe que são diversos pontos a serem debatidos, mas pelo menos num panorama geral, eu queria que você falasse para a gente como que vocês veem esse cenário tão preocupante. Bom, a gente vê com preocupação, né? A gente veio a partir do 2015 com uma crise econômica muito intensa que afetou principalmente a população mais pobre do nosso país. E essa crise econômica ela foi agravada pelo contexto da pandemia do coronavírus a partir de 2020. Então, o cenário que a gente tem agora, nesse começo de 2023, é um cenário de uma população empobrecida, né, com menos acesso a políticas sociais, por conta do enfraquecimento de várias políticas sociais, e também enfraquecimento do orçamento, diminuição do orçamento para essas políticas. E acho que nada mais fala tão bem a respeito desse cenário do que a gente olhar para os números relacionados à fome no nosso país. Então, uma pesquisa realizada no começo do ano passado
realizada pelos pesquisadores da Rede Pensan, uma pesquisa que contou com o apoio da Oxfam Brasil, mostrou que o Brasil tinha 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 120 milhões de pessoas em condições de insegurança alimentar, quer dizer, mais da metade da população do Brasil, sem ter a certeza que teria um prato de comida no dia seguinte. Um cenário que a gente não via no país desde o início dos anos de 1990. Então, é um cenário muito preocupante. A gente está num contexto agora de mudança da administração, de novos parlamentares também no âmbito federal, e essa é uma agenda muito importante e premente na população do nosso país. Jefferson, eu tenho inclusive até acompanhado também, vocês divulgam mensalmente os boletins e que apontam, né, determinadas ações que estão sendo realizadas, pontos importantes, e justamente no mês de fevereiro apontou os 100 primeiros dias, né, de como que está sendo os 100 primeiros dias do atual governo federal. Queria que você falasse para a gente uma breve análise a respeito desse período que foi iniciado. A gente sabe que é um período de muita complicação em quesito de cronograma, né? Até porque você precisa nomear, né, os respectivos ministros, enfim, determinar os ministérios, enfim, dentre outras questões, acompanhar um cenário deixado pelo outro governo. E nesses primeiros 100 dias, como que está sendo a análise de vocês em relação à atuação do governo federal para minimizar os impactos de desigualdade aqui no Brasil? Bom, acho que você resumiu muito bem, né? Os governos, né, ao redor do mundo, não só no Brasil, utilizam esse marco dos 100 primeiros dias como uma medida, inclusive, de avanço a respeito de uma nova administração. Inclusive pensando no fato de que nesse comecinho dos governos, geralmente é aquele momento de maior legitimidade, né? O governo acaba de assumir, ainda está com a força das urnas, então é um momento no qual, de alguma maneira, ele consegue imprimir a velocidade que ele pretende adotar ao longo de toda a administração. No caso concreto do Brasil, acho que tem esse elemento que você muito bem destaca, de que estamos num governo de transição por uma gestão muito criticada e marcada, por exemplo, por um enfraquecimento de diversas políticas e uma visão diferente de governo, um governo de extrema-direita, agora somos um governo de esquerda, então isso é claro que tem algum impacto nessa mudança de chave. Mas, de toda maneira, é importante destacar alguns elementos, e a Oxfam Brasil elencou algumas agendas importantes que deveriam ser priorizadas nesses 100 primeiros dias, tendo como olhar principal esse combate às desigualdades. Então, para não falar de todos eles, dentre essas 10 medidas, estavam ações, por exemplo, para garantir a diversidade de gênero, raça e região na composição do governo, aprimoramento de programas do Bolsa Família, programas de enfrentamento à fome, valorização do salário mínimo, debate a respeito de reforma tributária, a questão a respeito de demarcação de terras indígenas, por exemplo, são algumas das medidas que estão nesse rol que nós elencamos. E o que a gente tem visto é a evolução em alguns desses temas, principalmente em algumas temáticas que estão diretamente ligadas à agenda de minimização da pobreza e da miséria e de combate à fome. Então, a gente viu, né, nesses primeiros meses, e a gente tem feito um balanço dessas medidas, ações aí, por exemplo, de reestabelecimento de medidas de combate à fome, como, por exemplo, a reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi recriado na semana passada, a reformulação e fortalecimento, e medidas visando o fortalecimento do programa de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, que também foi reestabelecido na semana passada, mas ainda tem desafios aí importantes, como, por exemplo, na agenda de demarcação de terras indígenas e todo o debate relacionado à reforma tributária, que ainda a gente está muito nos primeiros momentos dessas agendas tão importantes. Com certeza. Vale, acho que até ressaltar, Jefferson, a gente abordando esse tema aqui, por exemplo, sobre a questão do Bolsa Família, algumas questões a gente comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, por exemplo,
sobre a desnutrição de bebês, né, entre 0 a 2 anos. E um dos requisitos, por exemplo, do Bolsa Família é o acompanhamento dessas crianças, não só de 0 a 2 anos, mas mais velhas também, o acompanhamento escolar para o recebimento do benefício. Ou seja, é importante ressaltar que a gente não fala aqui apenas de dinheiro, né, condição financeira, mas dentre outras desigualdades que a gente acompanha. E aí a necessidade dessas medidas de realmente que as crianças estejam na escola para que esse benefício seja pago, seja recebido pelaquela família. Eu pergunto, Jefferson, essa é uma medida importante, atrapalha para o recebimento do benefício? Como que vocês olham, por exemplo, essas medidas que o governo federal adotou? No governo passado não existia essa necessidade de comprovar que a criança recebia todas as vacinas, de que ela tinha um compromisso com a escola. No entanto, em contrapartida, você, né, deixa que essas crianças não sejam vacinadas ou então não recebam educação. Quando você coloca essas medidas, né, impõe essas medidas para o recebimento do benefício, se elas não fazem, não cumprem, a família deixa de ganhar. Como que vocês olham esse cenário? Seria ideal da forma que está, da antiga forma, ou seria melhor aprimorar? Bom, a gente avalia de forma positiva esse restabelecimento do programa, trazendo essas condicionantes, né? Esse é um modelo que foi adotado no programa entre 2003 e 2021, né? Quer dizer, o programa original ele foi extinto depois de 18 anos. Sim. E o programa novo que foi restabelecido em seu lugar, ele removeu essas condicionantes. E de alguma maneira isso faz, de algum modo, com que o programa ele se restrinja justamente à transferência monetária, que obviamente é muito importante, mas a ideia justamente de tratar a própria questão da pobreza, né, e a superação da pobreza como um fenômeno complexo, envolve também pensar nesses outros elementos, né? A própria questão da quebra do ciclo de desigualdade, da superação da desigualdade, também a parte do pressuposto de que as pessoas estão em condição de saúde boa, que mantêm condição de educação, que estejam vacinadas, e acho que nada mais importante do que assegurar isso dentro desse programa. Obviamente, isso impele também com que a administração federal reforça a sua obrigação de, obviamente, fornecer vacinação, fornecer a escola, financiar essas outras políticas públicas que são importantes, não apenas para reduzir a condição de pobreza, como também de criar ferramentas para a superação da própria condição de desigualdade. Então, a gente avalia isso de uma forma muito positiva, mas também olhamos com atenção a forma como essas condicionantes elas vão ser, de certa maneira, adotadas, né? A gente sabe que um dos debates relacionados, e que também foi mencionado na reinstalação do programa Bolsa Família, é a necessidade de se atualizar o cadastro único, que é esse grande repositório de informações, né, que está nas mãos do governo federal, que foi uma ferramenta importante também na superação e na redução da fome, da pobreza, que esse cadastro esteja atualizado e permita que o próprio governo federal e as administrações também tenham dados importantes para modular e financiar de uma forma adequada políticas públicas realmente importantes. Então, a gente está falando de algo mais sistemático, que vai para além da mera, e que também é importante, não estou minimizando a importância, mas que é importante que a gente vá além da distribuição de recursos financeiros, né? É importante ter essa política de forma mais integrada. Com certeza. Até mesmo quando a gente fala sobre essa política integrada, como você bem comentou, Jefferson, a gente aborda, por exemplo, o Ministério de Assistência Social. A gente sabe que muitos hoje não têm documentos, né, ou então perderam, e isso dificulta muito até para os próprios acessos aos benefícios do governo federal. Ou seja, justamente um dos pontos que esse trabalho deve ser integrado para realmente você dar garantia para aquela população com maior vulnerabilidade ter acesso também a esses programas, né? Sem dúvida alguma. Acho que é um dado importante, ainda mencionando esse marco dos 100 primeiros dias,
que é algo que chama muito atenção nas informações que foram divulgadas, que é o fato de que o programa de transferência de renda, que foi recém-substituído agora pelo novo programa Bolsa Família, no processo de reavaliação nessa transição entre os programas e até já dentro desse debate de atualização do cadastro único, a informação que foi divulgada que havia mais de 1,5 milhão de pessoas que estavam recebendo recursos desse programa de transferência de renda sem que fizesse jus aos critérios do programa. Recebia de forma irregular, né? Exatamente. Isso num contexto, mais uma vez, no contexto de 33 milhões de pessoas em situação de fome. Então, veja só, os recursos eles são escassos. A gente teve todo o debate a respeito da aprovação da PEC de transição, Sim. de assegurar que fossem feitos houvesse recurso de pagamento, e a gente tinha 1,5 milhão de pessoas recebendo sem poder, né? Pessoas que poderiam estar recebendo, que ficaram sem os recursos, em prol de pessoas que não deveriam estar ali, né? Então, essa eficiência também da política pública é algo muito importante, algo que também é uma prioridade no acompanhamento que a gente faz aqui na Auxon Brasil. Jefferson, a gente analisando esse contexto, até justamente por conta de troca de governo, acredito que a gente vê uma falha no sistema que a gente acompanha, que é o seguinte: independentemente aqui de viés político, né, alguns são de direita, alguns são de esquerda, a gente vê que o trabalho de fundamentação, de trazer dignidade para a população, de melhorar a qualidade de vida, a renda dessas pessoas, o poder de compra, infelizmente ele ainda está muito atrelado ao viés político. Essa acho que é uma das principais pautas em que não deveria acontecer esse tipo de coisa, né? Justamente porque nessa troca de governo, né, na troca da gestão, a gente consegue ver essa dificuldade até mesmo para adotar novas medidas e também para resolver aquilo que não foi resolvido na gestão passada, né? Tem esse elemento importante, mas eu destacaria em algumas agendas, algumas pautas, e acho que principalmente nesse debate a respeito de redução de desigualdades, eu acho que a gente tem muito menos divergências do que esse cenário polarizado político eventualmente nos indica, né? Então, para trazer um exemplo, né, a Auxon Brasil publica uma pesquisa de percepção a respeito de desigualdades junto com o Instituto Datafolha. A gente publicou a última dessa pesquisa no ano passado, 2022, e no âmbito dessa pesquisa, a gente faz algumas perguntas a respeito do debate a respeito de desigualdades, e a gente tem quase 90% da população acreditando que reduzir desigualdades é algo que é necessário para que o Brasil ele se progrida. O progresso do Brasil ele está vinculado a reduzir desigualdades. 85% da população acredita nisso. E 86% da população acha que essa tem que ser uma prioridade do Estado. Então, o Estado ele tem que priorizar isso. Quase 9 em cada 10 brasileiros acham que o Estado deve priorizar a redução de desigualdades. E aí, várias outras questões relacionadas ao tema, mas trazer um número que é muito contundente, mostrando que 96% da população brasileira, então 96%, quase a totalidade da população brasileira, a partir dessa pesquisa feita, uma pesquisa de âmbito nacional, né, pelo Instituto Datafolha, informando que 96% acha que o Estado ele tem que assegurar recursos para o pagamento de programas de transferência de renda, principalmente para quem mais precisa. Então, para além da questão da ideologia, esquerda, direita, quem está no governo agora, a gente tem quase a totalidade da população acreditando que isso tem que ser algo que o governo tem que fazer. Ele tem que disponibilizar recursos para possibilitar a transferência de renda para pessoas, principalmente quem mais precisa. Então, existe um elemento também de própria solidariedade por parte das pessoas, independentemente dessa questão política, que elas acham que esse contexto, talvez as pessoas estejam andando nas grandes cidades, por exemplo, elas estejam andando, estão acompanhando as informações, está vendo que a situação está muito difícil para todo mundo,
principalmente para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. E elas acham que o Estado tem que ter um papel importante nesse sentido. Então, esses números eles são tão contundentes que mostram que isso vai para além de ideologia, vai para além da postura política de cada pessoa, né? Então, a gente tem trabalhado firmemente a partir desses números, né? Trabalhando com governos de diversas vertentes, de pensar na prioridade que a própria população brasileira coloca quando ela é perguntada. Jefferson, como que você analisa a questão justamente dos programas sociais, mas além deles, eu pergunto o seguinte, como que vocês olham também a situação em relação à empregabilidade aqui no país? Tem caído o índice de desemprego, a gente chegou a um índice menor nesse ano, os dados foram divulgados pelo IBGE. No entanto, a gente vê também, em contrapartida, que a renda salarial dessas pessoas também caiu e, consequentemente, caiu também o poder de compra. No atual cenário, com um salário mínimo de R$ 1.302, em que para algumas famílias é basicamente o impossível para você fechar a conta no fim do mês, qual a importância não só dos programas sociais para o auxílio, né, nesse caso financeiro, mas também da criação de projetos de capacitação e de educação para a população, para que de alguma forma ela não seja só refém daquele programa, mas que por meio de outros programas ela possa evoluir, se capacitar e, consequentemente, conseguir um trabalho ou uma renda maior. Não, perfeito. A gente está falando dos programas de transferência de renda que são super importantes, principalmente para a população em situação de maior vulnerabilidade, mas eles sozinhos não são suficientes para reduzir desigualdades, né? Então, acho que é importante a gente colocar como sendo uma política importante, mas ela tem que ser complementada por outras políticas. Você destacou muito bem esse fenômeno que a gente tem verificado no nosso país, que é esse fenômeno do aumento do custo de vida e do empobrecimento geral da população. Então, mesmo que o IBGE tenha mostrado nos últimos números que a gente tem verificado um contexto de queda do desemprego, o que a gente tem visto é que esse aumento do emprego, as pessoas estão menos empregadas, mas essa atividade que elas têm desempenhado tem sido atividades que têm pagado cada vez menos. Então, e muitas vezes são trabalhos informais, que também são trabalhos muito voláteis, né? Então, a pessoa ela tem a renda garantida porque ela está empregada, isso tem aumentado, mas esses trabalhos eles têm pagado menos do que antes. Então, você conjuga, as pessoas estão ganhando cada vez menos, o custo de vida está cada vez mais alto, a gente está visto principalmente aí até 2022, né, um aumento galopante da inflação, principalmente da inflação de alimentos. Então, ela tem tido menos dinheiro no bolso e os itens estão mais caros, principalmente alimentos, por diversos motivos. Mudanças climáticas, conflitos externos, aumento do preço de insumos. Então, isso faz com que um salário mínimo hoje, o valor ele está quase próximo do valor da cesta básica. Em algumas cidades a cesta básica está custando o valor de um salário mínimo. E a gente tem visto também que o próprio salário mínimo a gente está em anos sem a valorização real do valor. Então, políticas importantes e que já demonstraram que elas estão vinculadas à redução das desigualdades no passado, como, por exemplo, a retomada da valorização real do salário mínimo, que é inclusive um dos temas que a gente coloca naquele pacote de 10 medidas, né, nesses 100 primeiros dias de governo, é algo muito importante, né? Valorizar a questão do salário mínimo e permitir que as pessoas elas tenham a superação, a redução das desigualdades, ela vem primeiro do aumento da renda das pessoas, então aumento do emprego também. Jefferson, a gente tem acompanhado agora até com bastante veemência a questão do censo demográfico, né? O IBGE, inclusive, já encerrou as buscas, pode voltar, as pesquisas, pode voltar a campo em pontos determinados, estratégicos, né?
Como que a Oxfam tem acompanhado uma possível divulgação, a expectativa é agora para o mês de abril, da divulgação dos dados do censo demográfico, né? A gente lembra que é realizado a cada 10 anos, não foi feito em 2020 justamente por conta da pandemia. Então, né, durante esse período mais crítico, não tivemos a pandemia, agora com o afrouxamento das questões e uma melhora também epidemiológica da questão contra a Covid-19, o censo foi realizado. A gente chega agora basicamente ao final desse processo, começa a apuração e a expectativa para abril. Como que vocês têm acompanhado e têm, de alguma forma, mantido uma expectativa aí para o lançamento oficial dos dados e quais são a importância deles para a criação de projetos para minimizar a desigualdade aqui no país? A nossa expectativa é muito grande, né? O censo é uma ferramenta magnífica na formulação, né, e na execução, né, na reflexão a respeito de políticas públicas, principalmente em políticas públicas sociais. Então, o fato, e a gente sabe que teve os desafios com relação à pandemia, mas também os desafios à falta de prioridade que o tema foi dado, né? Então, houve uma conjugação de fatores aí, mas o fato é que a gente está com mais de 10 anos, né, o que a lei prevê de 10 anos entre um censo e outro, a gente está aí chegando a 13 anos entre um censo e outro, e é claro que isso traz grandes distorções na perspectiva a respeito da população, e isso faz com que as políticas públicas elas não sejam tão bem direcionadas. Só para dar um exemplo, né, de informação, a gente, como você bem mencionou, né, o censo ele foi finalizado, tem esse momento agora de ajustes, eventualmente algumas novas visitas, mas foi divulgado recentemente um balanço parcial do censo, e para mostrar como a importância dessa política, né, a gente ter essas informações, esse balanço parcial apontou, por exemplo, que em pouco mais de uma década a população indígena no Brasil aumentou 66%. Então a população considerada indígena aumentou 66%. Então, você imagina o quanto das políticas, a gente está aplicando políticas públicas tendo como base uma população que ela está defasada nessa proporção, né? Então, isso é apenas um exemplo, né? Você imagina o exemplo de populações, o aumento da população negra, população de mulheres negras, e o quanto isso pode facilitar e possibilitar justamente ter políticas mais adequadas e bem financiadas para reduzir desigualdades. Com certeza. Eu pergunto até aproveitando já então esse gancho, a gente está falando aqui sobre os indígenas, como que vocês têm acompanhado, infelizmente, a situação dos Yanomami, nas terras Yanomami, a gente viu uma grande preocupação, falta de políticas públicas para a região e, como consequência, diversas vítimas. Estamos acompanhando com muita preocupação. Esse é um tema que é uma prioridade para a Oxfam Brasil. Todo o debate relacionado, por exemplo, ao próprio debate mais amplo a respeito da situação de justiça climática e ambiental, a situação da Amazônia. A gente sabe, por exemplo, que a região norte do país, onde se concentra grande parte da população indígena, é uma região no qual a gente tem os indicadores que mais preocupam com relação à desigualdade, com relação à renda, né, com acesso a serviços públicos. Então, esse debate a respeito da situação dos povos indígenas, elas também estão muito ligadas com essas políticas de combate às desigualdades. E a gente sabe que a gente vem de uma realidade no qual uma administração que manifestamente declarou que não demarcaria terras indígenas, né, que tinha um olhar de integracionismo da população indígena, e a gente viu os efeitos disso, né? A gente viu a redução da proteção a esses territórios e a essas populações, levando à explosão, por exemplo, da exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de minérios nessas regiões, levando também aí ao adoecimento e de violência, né, contra os povos indígenas. Então, esse é um tema que eu destaco e está na nossa lista das 10 medidas para os 100 primeiros dias, né, do governo, dessa necessidade de se retomar
o cumprimento dos direitos dos povos indígenas por meio da demarcação de terras. A gente sabe que tem vários processos de demarcação de terras indígenas e de titulação de terras quilombolas que estão pendentes apenas de algumas formalidades, né? Então, é necessário que a gente retome esse processo que, infelizmente, ficou paralisado nos últimos 4 anos. Perfeito, Jefferson. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu sei que ainda haveria muito tema, muitas coisas para abordar em relação à desigualdade no país, já que é um grande desafio, inclusive, e que vai reverberar para os próximos anos. Mas já queria agradecer aqui a sua presença e explicar um pouco sobre a atuação da Oxfam e também de como que vocês avaliam esse cenário do nosso país, muito preocupante. Agradeço mais uma vez e o espaço está aberto aqui para um novo debate, para ampliar, inclusive, essa pauta tão importante para o Brasil. Muito obrigado, estamos à disposição, voltaremos com toda a satisfação para continuar essa conversa. Vamos sim. Muito obrigado, Jefferson, mais uma vez. Para você que está nos acompanhando, o programa ainda não terminou, nós vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco justamente para falar sobre questões em relação a Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios e também em relação ao imposto de renda. Intervalo é rápido, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida.
Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, fizemos a nossa entrevista no início do primeiro bloco e agora damos destaque então ao noticiário aqui no nosso programa. Foi divulgado, inclusive, na última quarta-feira que a final da edição de 2023 da Copa Libertadores terá como palco o estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada na noite de ontem pelo presidente da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues. A decisão da principal competição de clubes da América do Sul vai ser disputada no dia 11 de novembro. Na mesma mensagem divulgada em seu perfil pela rede social, o dirigente afirmou que a final da Copa Sul-Americana terá como palco a cidade uruguaia de Montevidéu. A partida será no dia 28 de outubro. Mudando de assunto, com uma semana de antecedência em relação ao previsto, a Receita Federal libera nesta quinta-feira o Programa Gerador de Declaração deste ano, com base no ano de 2022. Originalmente, a liberação do programa estava prevista para o dia 15 de março, o primeiro dia da entrega da declaração, mas foi antecipada para que o contribuinte tenha mais tempo para se organizar. O Programa Gerador pode ser baixado no site da Receita Federal, pelo Centro Virtual de Atendimento a Contribuintes, o ECAC, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares dos sistemas Android e iOS. O prazo de entrega da declaração não foi alterado e vai continuar até o dia 15 de março, do dia 15 de março até o dia 31 de maio. O que vai mudar é que o contribuinte pode adiantar-se e deixar a declaração salva, dias antes de transmitir a receita. Então, se você aí que vai participar e precisa declarar imposto de renda, fique atento, viu? As regras de declaração do imposto de renda da pessoa física de 2023 foram anunciadas no último dia 27 de fevereiro. Entre as novidades estão a prioridade no recebimento da restituição de quem optar por receber via Pix, desde que a chave seja o cadastro de pessoas físicas, ou seja, o CPF do cidadão, e de quem usar o modelo pré-preenchido. Mudando de assunto, não houve ganhador no sorteio da Mega Sena da última quarta-feira, viu? Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2571, que foram sorteados no Espaço da Sorte em São Paulo. O prêmio acumulado, então, para o próximo sorteio, que vai ocorrer no sábado, dia 11 de março, está estimado em R$ 9 milhões de reais. Os números sorteados na última quarta-feira foram os seguintes, vamos listá-los aqui para você. 9, 18, 33, 38, 41 e 51. A Quina teve 38 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 57.282,26.
acertaram 4 números, 3.051 apostadores. Esses devem receber então aí cada um uma média. A gente traz aqui para você essa média em relação ao salário. Não é tanto quanto, né, 57 mil reais, que já ajudaria muitas pessoas, mas é algo que, se você levar em consideração que você fez uma aposta de R$ 4,50, receber em torno de R$ 1.019,20 não é algo lá tão ruim, viu? Em fevereiro, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas é estimada de 298 milhões de toneladas, 3,3% maior que comparado a 2022. No entanto, é 1,3% abaixo da informação de janeiro. O analista Carlos Barradas fala um pouco sobre esses dados a partir de agora. No total, o país deve colher em 2023 298 milhões de toneladas de grãos, um declínio de 1,3% em relação ao que nós divulgamos no mês anterior, ou 3,9 milhões de toneladas a menos, e um crescimento de 3,3% em relação ao que nós produzimos em 2022, ou 34,9 milhões de toneladas a mais. Essa safra é recorde da série histórica do IBGE. Para a soja, foi estimada a produção de 145 milhões de toneladas, um declínio mensal de 1,7% e um aumento de 21,3% em relação à produção de 2022. Para o milho, 121,4 milhões de toneladas, um declínio mensal de 0,9% e um aumento de 10,2% em relação ao que foi produzido em 2022. As produções de soja e de milho também são recordes da série histórica do IBGE. Para o arroz, nós estimamos a produção de 10 milhões de toneladas, um declínio mensal de 2,5% e uma queda de 6% em relação ao que foi produzido em 2022. Essas quedas de produção da soja, do milho e do arroz se deve a problemas climáticos no Rio Grande do Sul, notadamente a falta de chuva. O IBGE também está divulgando hoje as estimativas de produção do feijão, 3,1 milhões de toneladas, do algodão, 6,8 milhões de toneladas, do trigo, 8,7 milhões de toneladas e do sorgo, 3,1 milhões de toneladas. As produções de arroz e de feijão devem atender ao consumo do mercado interno em 2023. Tá, então, para você os dados em relação à produção, né, a safra para este ano, sendo aí 3,3% maior para 2023, a gente torce aí que os preços também possam amenizar durante o período de entre safra, aquele período com características, né, de menos chuva e que, consequentemente, aumenta aí, os preços, principalmente dos produtos como, né, o feijão, arroz, vegetais também, legumes, dentre outros aí que impactam muito no bolso do consumidor. Na última semana, divulgamos aqui no Correio Petropolitano Debate o lançamento do e-book que foi produzido pela equipe do Infodengue, que aborda as mudanças climáticas e os impactos em territórios periféricos. Hoje, a Cláudia Codesso, que é a coordenadora do Infodengue, fala a respeito desse e-book. As mudanças climáticas, elas já estão aí, né? E o que se espera? O que se espera é que, dependendo do lugar, vai se observar um aumento do número de dias quentes, um aumento da pluviosidade em alguns locais ou um aumento de dias secos em outros locais, uma mudança no padrão de chuva e de temperatura. E os mosquitos, eles são muito sensíveis ao clima, a essas variáveis, porque a reprodução deles depende de clima mais úmido e de temperaturas mais altas. E então a gente espera que aumente o período de transmissão da dengue nesses lugares que tem mais umidade e maior temperatura. E em áreas periféricas, onde a infraestrutura urbana é mais desestruturada, por exemplo, não tem uma coleta de lixo adequada, então há muito descarte de plásticos assim, em áreas abertas, ou que tenha um abastecimento de água inadequado, que obriga as pessoas a acumular água em reservatório. São situações em que existe um risco maior de produção do mosquito, que ele vai ter mais locais para se reproduzir. Então, esses locais têm um maior risco de maior quantidade de mosquitos e, com isso, transmissão de dengue.
Um outro fator que também afeta as áreas mais periféricas é que, existindo um acúmulo de pessoas, a maior densidade demográfica, né, os mosquitos conseguem picar mais pessoas e com isso um mesmo mosquito consegue transmitir para mais pessoas. Então por isso é necessário ter um cuidado, um olhar atento para as necessidades dessas áreas. O e-book ele foi uma iniciativa do Infodengue, do grupo Infodengue, de gerar um material para a divulgação da questão da dengue, da questão das mudanças climáticas para um público específico, que é o público que mora em áreas mais periféricas, em áreas mais vulneráveis. Então ele busca apresentar, né, os riscos que são específicos a essa área e facilitar a comunicação e facilitar a promoção da saúde nesses ambientes. E ele é para ser utilizado como material de educação, como material de divulgação em saúde e um começo, né? Um começo para o fortalecimento desse diálogo. Existem muitas iniciativas e existem muitas formas da gente evitar o risco da dengue, o risco da chikungunya, e é através da informação, do conhecimento e da articulação entre as pessoas que a gente vai conseguir promover a saúde em todos os territórios brasileiros, especialmente nesses territórios que são mais vulneráveis. A gente tem comentado aqui justamente sobre a questão da desigualdade, né? E quando a gente fala sobre desigualdade, foi o que a gente comentou na entrevista, é algo amplo e que não aponta apenas para a questão financeira, mas todas as outras questões, e a saúde, por exemplo, também é uma delas. A coordenadora ainda ressalta dicas para evitar a contaminação por conta do vírus. Vamos acompanhar. O que cada um pode fazer para reduzir o risco de ter dengue ou de pegar dengue ou chikungunya? Em primeiro lugar, buscar ao máximo reduzir o número de lugares que podem contribuir para a produção de mosquitos. Isso é, se cada um de nós dedicar 10 minutos por semana para olhar o seu entorno e recolher qualquer reservatório que possa acumular água, virar a garrafa de cabeça para baixo, cobrir, por exemplo, a caixa d'água, garantir que está bem coberta, tudo isso vai favorecer. Também ficar de olho, porque as larvas do Aedes aegypti, que é a forma imatura, elas são visíveis. Então, se você olha um reservatório de água, né, como algo que está no tempo, ou mesmo que esteja dentro de casa, o potinho do gato, o pote do cachorro, e aparecem lá uns bichinhos assim na água, né, umas larvinhas, isso é uma indicação de que aquilo ali possivelmente é Aedes aegypti ou algum outro mosquito. Então, esse é o tipo do reservatório que tem que ser ou descartado ou bem lavado. E aí, ao lavar um reservatório de água, é preciso esfregar bem a parede, porque a parede é onde os ovos ficam colados. Eles ficam quase com uma cola mesmo, então tem que limpar bem com um esfregão. Também, se pessoas que dormem de dia, como crianças pequenas, idosos acamados, pessoas acamadas, ou mesmo quem vai dormir de tarde ou de dia, é importante, uma sugestão é botar um ventilador ou botar um cortinado, um mosquiteiro, né, algum tipo de proteção para evitar picadas, né? E também o uso de repelentes é uma recomendação, mas desde que esteja seguindo direitinho as orientações da bula, do produtor, e que em caso de dúvida, que procure um profissional de saúde para indicar, né? Então, basicamente, são dois tipos de medida: evitar que os mosquitos se proliferem, e isso é reduzir o número de criadouros, e por outro lado, uma vez que tem mosquitos à sua volta, também se proteger para evitar essas picadas. Aí, né, as dicas importantes, como a gente sempre passa aqui para você, para evitar aí a contaminação por conta do vírus da dengue, né, que também transmite a chikungunya e também a zika, principalmente nesse período de calor, viu? Então fique atento aí na sua casa. A gente muda de assunto, falando agora sobre hepatidoféries, porque a equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se reuniu na última sexta-feira com a equipe da Prefeitura da cidade e passou as primeiras informações preliminares do censo no município.
Na cidade houve um aumento de 2.782 habitantes, o equivalente a 10,55%, passando para 26.359 em 2010 para 29.141 em 2022. O Disque Censo registrou atendimento de 61 habitantes que entenderam a importância do censo e ligaram voluntariamente, passando as informações que foram necessárias aí. E um dos grandes destaques apurados foi o aumento da escolaridade do município e também da expectativa de vida. Vamos falar sobre Nova Friburgo, porque o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e a taxa de coleta de lixo domiciliar, o TCLD, no município tem um vencimento da cota única com desconto de 10% até amanhã, sexta-feira. No mesmo dia, vence também a primeira parcela para os contribuintes que optaram pelo parcelamento, em até 10 vezes. No entanto, nesses casos não há o desconto. Igualmente, no dia 10 de março, vence o foro com desconto de 10% e as guias para o pagamento do IPTU e também da taxa de coleta de lixo estão disponíveis no site da Prefeitura em www.novafriburgo.rj.gov.br. Ou pode ser feito também presencialmente na sede da Secretaria de Finanças e também na Sala do Empreendedor, que ficam na sede da Prefeitura, na ouvidoria, que funciona no prédio da antiga rodoviária Leopoldina, e nas subprefeituras de Olaria, Cônego e também Cascatinha, Conselheiro Paulino, Lumiar e São Pedro da Serra, e também na de Campo Coelho, viu? Então não deixe de fazer esse pagamento se você quiser aproveitar esses 10% de desconto até essa sexta-feira. Em Paraíba do Sul, termina nessa quinta-feira as inscrições para o curso gratuito no bairro de Liberdade. A gente vai colocar a informação para você na tela aí. Termina às 4 horas da tarde. Então, se você quiser fazer, os cursos são de eletricista de obras e também tem o curso de instalador hidráulico predial. Se você quiser fazer a sua inscrição, fazer o curso que é de maneira gratuita, deve ir à sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para fazer essa inscrição no centro da cidade até as 4 horas da tarde, viu? Daqui a pouquinho, se você quiser participar, não perca a oportunidade, esse compromisso que a gente sempre traz, inclusive, também aqui para você. Ainda em Paraíba do Sul, a Policlínica vai ser inaugurada e a gente tem um recado para você, inclusive, foi divulgado também pelas redes sociais do município. Olá, bom dia, meu nome é André Salustiano, eu sou neurologista, trabalho na rede pública aqui de Paraíba do Sul e em breve a gente vai estar na Policlínica atendendo os nossos pacientes e levando também as nossas medicações, todo o nosso portfólio de atendimento humanizado aí para a minha especialidade, para a neurologia, e a gente espera estar dando um suporte mais adequado, mais humano e com instalações que possam estar adequadas aí à nossa população que merece. Bom, tá aí para você então, não deixe de participar e assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Amanhã, sexta-feira, nosso encontro marcado, viu? Muita informação para vocês, sempre um debate a favor de um tema importante voltado para a população. Amanhã a gente se encontra. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro.